Capítulo 10. No mês de dezembro de 1964, Dom Juan e eu fomos colher as várias plantas necessárias para fazer a mistura do fumo. Era o quarto ciclo. Dom Juan apenas supervisionava meus atos, aconselhava-me a andar devagar, a olhar e pensar antes de colher qualquer planta. Assim que os ingredientes estavam todos colhidos e guardados, aconselhou-me a me encontrar de novo com seu aliado. Quinta-feira, 31 de dezembro de 1964. Agora que sabe um pouco mais a respeito da erva do diabo e do fumo, pode dizer mais claramente qual dos dois prefere? Disse Dom Juan. O fumo realmente me assusta, Dom Juan. Não sei bem por quê, mas não tenho um bom sentimento a respeito. Gosta da lisonja, e a erva do diabo o lisonjeia. Como uma mulher, ela o faz sentir-se bem. O fumo, por outro lado, é o poder mais nobre, tem o coração mais puro. Não engoda os homens, nem os aprisiona, nem ama, nem odeia. Só o que quer é a força. A erva do diabo também necessita de força, mas de um tipo diferente. Fica-se mais esperto da virilidade em relação às mulheres. Ao contrário, a força exigida pelo fumo é a do coração. Você não tem isso, mas muitos poucos homens o têm. É por isso que lhe recomendo que aprenda mais a respeito do fumo. Ele revigora o coração. Não é como a erva do diabo, cheio de paixões, ciúmes e violência. O fumo é constante. Não precisa preocupar-se em esquecer alguma coisa no processo. Quarta-feira, 27 de janeiro de 1965. Na terça-feira, 19 de janeiro, tornei a fumar a mistura alucinógena. Tinha dito a Dom Juan que estava muito apreensivo quanto ao fumo e que ele me apavorava. Respondeu que eu devia experimentá-lo novamente para poder julgá-lo com justiça. Fomos para o quarto dele. Eram quase 2 horas da tarde. Apanhou o cachimbo. Fui pegar os carvões. Ficamos sentados, um de frente do outro. Falou que ia aquecer o cachimbo e despertá-lo e que, se olhasse bem, podia ver como ardia. Levou o cachimbo aos lábios umas 3 ou 4 vezes. O sugou, esfregou com carinho. De repente, meneou a cabeça, quase imperceptivelmente, fazendo-me um sinal para ver o despertar do cachimbo. Olhei, mas não consegui ver. Deu-me o cachimbo. Enchi o fornilho com minha mistura. Depois peguei um carvão em brasa com uma pinça que eu fizera de um pregador de roupa de madeira e que tinha guardado para aquela ocasião. Dom Juan olhou para minha pinça e começou a rir. Vacilei um momento e o carvão ficou grudado na pinça. Tive medo de bater com eles no cachimbo, tive de cuspir no carvão para apagá-lo. Dom Juan virou a cabeça, cobriu o corpo, estava se sacudindo. Por um momento pensei que estivesse chorando, porém estava rindo, quieto. A ação foi suspensa por muito tempo, então rapidamente pegou um carvão, colocou-o no fornilho e mandou que eu fumasse. Era preciso fazer um esforço enorme para sugar a mistura. Ela parecia estar muito compacta. Depois de experimentar uma vez, senti que tinha sugado o pó fino para dentro da minha boca, que ficou logo dormente. Vi o brilho do fornilho, mas não sentia a fumaça como a de um cigarro. No entanto, tinha a sensação de estar inalando alguma coisa, que primeiro me enchia os pulmões e depois descia para encher o resto do meu corpo. Contei 20 inalações, e depois a contagem não interessava mais. Comecei a transpirar. Dom Juan olhou-me fixamente e ele dizia: tentei dizer, está bem, mas em vez disso, fiz um ruído estranho, uivante, que continuou a ressoar depois de fechar a boca. O som espantou Dom Juan, que teve outro acesso de riso. Eu quis fazer que sim, com a cabeça, mas não podia mover. Dom Juan abriu minhas mãos delicadamente, tirou-me o cachimbo. Mandou que me deitasse no chão, mas que não adormecesse. Pensei que me ia ajudar a deitar, mas não ajudou. Só ficou olhando para mim sem cessar. De repente vi que o quarto estava se desmoronando. Estava olhando para Dom Juan de uma posição de lado. Daí em diante as imagens ficaram estranhamente embaraçadas. Como num sonho,
Lembro-me vagamente de ter ouvido Dom Juan falar muito comigo durante o tempo em que fiquei imóvel. Não senti medo nem sensações desagradáveis durante o estado em si, nem fiquei enjoado quando acordei no dia seguinte. A única coisa fora do comum foi que eu não conseguia pensar claramente por algum tempo depois de ter acordado. Aos poucos, porém, num período de 4 ou 5 horas, voltei ao meu normal. Quarta-feira, 20 de janeiro de 1965. Dom Juan não falou sobre minha experiência nem pediu que a descrevesse. Seu único comentário foi que eu tinha adormecido depressa demais. O único jeito de ficar acordado é tornar-se um passarinho, um grilo ou coisa parecida, disse ele. Como é que se faz isso, Dom Juan? É isso que lhe estou ensinando. Lembra-se do que lhe disse ontem, quando você estava sem seu corpo? Não me lembro bem. Sou um corvo. Estou lhe ensinando a virar corvo. Quando aprender isso, vai ficar acordado e mover-se-á livremente. Senão você ficará sempre pregado no chão, onde quer que caia. Domingo, 7 de fevereiro de 1965. Minha segunda tentativa com o fumo realizou-se por volta do meio-dia, no sábado, dia 30 de janeiro. Acordei no dia seguinte, no princípio da noite, tinha a sensação de possuir um poder excepcional de me lembrar de tudo o que Dom Juan me dissera durante a experiência. Suas palavras estavam impressas na minha mente. Ouvi-as com uma clareza e persistência extraordinária. Durante essa tentativa, outro fato se tornou evidente para mim. Todo meu corpo tinha se tornado dormente logo depois que comecei a engolir o pó fino que me entrava na boca cada vez que sugava o cachimbo. Assim, não só inalava o fumo, como também ingeria a mistura. Tentei narrar minha experiência a Dom Juan. Respondeu que eu não tinha feito nada de importante. Mencionei que me lembrava de tudo o que tinha acontecido, mas ele não quis saber. Cada recordação era precisa e inconfundível. O processo de fumar tinha sido o mesmo que na tentativa anterior. Era quase como se duas experiências fossem perfeitamente passíveis de justaposição. Podia começar a recordar-me do momento em que terminou a primeira experiência. Lembrei-me claramente de que, desde o momento em que caí no chão, de lado, fiquei inteiramente desprovido de sentimentos e pensamentos. No entanto, minha clareza não se alterou de maneira alguma. Lembro-me do meu último pensamento, quando o quarto se tornou um plano vertical. Devo ter batido com a cabeça no chão e, no entanto, não sinto dor alguma. Desse ponto em diante, só conseguia ver e ouvir. Repetia todas as palavras que Dom Juan dizia, seguia todas suas direções. Pareciam claras, lógicas e fáceis. Falou que meu corpo estava desaparecendo, que só sobraria minha cabeça, e que em tais condições, o único meio de ficar desperto e me mover era tornar-me um corvo. Ordenou-me que fizesse um esforço para piscar, acrescentando que, sempre que eu conseguisse piscar, estaria pronto para prosseguir. Depois disse-me que meu corpo tinha desaparecido completamente e que só tinha a cabeça. Disse que esta nunca desaparece, porque é a cabeça que se transforma em corvo. Mandou que eu piscasse. Deve ter repetido essa ordem e todas as outras inúmeras vezes, pois eu me lembrava de todas com uma clareza extraordinária. Devo ter piscado, pois ele disse que eu estava pronto e mandou que eu endireitasse a cabeça e a pusesse no queixo. Disse que no queixo estavam as pernas do corvo. Mandou que sentisse as pernas e observasse que elas estavam saindo devagar. Depois disse que eu ainda não estava sólido, que tinha de deixar crescer uma cauda e que esta sairia de meu pescoço. Mandou que estendesse a cauda como um leque e que sentisse como ela varria o chão. Em seguida falou sobre as asas do corvo e depois disse que sairiam de meus maxilares. Explicando que isso era difícil e doloroso, mandou que as estendesse. Disse que tinham de ser extremamente longas, tão longas quanto eu pudesse estendê-las, senão não conseguiria voar. Disse-me que as asas estavam saindo e que eram longas e lindas, e que eu teria de batê-las até serem asas de verdade. Falou da parte de cima da minha cabeça.
e disse que ainda estava muito grande, pesada, e que seu volume impediria que eu voasse. Disse-me que o meio de reduzir seu tamanho seria piscando. Cada vez que eu piscasse, minha cabeça diminuiria. Mandou piscasse até assumir o peso de cima e eu poder saltar livremente. Então falou que eu tinha reduzido minha cabeça ao tamanho de um corvo e que tinha de andar e pular até perder minha rigidez. Havia uma última coisa que eu tinha de mudar, disse ele, antes de poder voar. Era a transformação mais difícil, e para realizá-la eu tinha de ser dócil e fazer exatamente o que ele me mandasse. Tinha de aprender a ver como um corvo. Disse que minha boca e meu nariz iam crescer entre meus olhos até eu ter um bico forte. Disse que os corvos sabem ver para os lados. Mandou que eu virasse a cabeça e olhasse para ele com um dos olhos. Explicou que se eu quisesse trocar e olhar com outro olho, teria de passar o bico para baixo, e que esse movimento me faria ver pelo outro olho. Mandou que trocasse de um olho para o outro. Então falou que eu estava pronto para voar e que o único meio de voar era deixar que ele me lançasse no ar. Não tive nenhuma dificuldade em ter as sensações correspondentes a todas as ordens dele. Tive a percepção de estar deixando crescer pernas de pássaros que a princípio eram fracas e vacilantes. Senti uma cauda saindo de minha nuca e asas de meus maxilares. As asas estavam bem dobradas. Senti que vinham saindo aos poucos. O processo foi difícil, mas não doloroso. Depois pisquei até reduzir minha cabeça ao tamanho de um corvo, mas o efeito mais surpreendente foi o dos olhos. Minha visão de pássaro. Quando Dom Juan me mandou deixar crescer um bico, tive uma sensação aborrecida de falta de ar. Então alguma coisa entumeceu-se e criou uma obstrução em minha frente. Mas foi só quando Dom Juan me mandou olhar lateralmente que meus olhos conseguiram uma visão completa para os lados. Conseguia piscar um olho de cada vez, passar o foco de um olho para o outro. Mas a visão do quarto e tudo nele não era como a visão comum. No entanto, era impossível dizer de que modo era diferente. Talvez fosse torta, talvez as coisas estivessem fora de foco. Dom Juan tornou-se muito grande, brilhante. Alguma coisa nele era confortadora e segura. De repente as imagens se turvaram, perderam seus contornos, tornaram-se padrões abstratos que oscilavam por algum tempo. Domingo, 28 de março de 1965. Na quinta-feira, 18 de março, tornei a fumar a mistura alucinógena. O processo inicial foi diferente, em ligeiros detalhes. Tive de tornar a encher o fornilho do cachimbo uma vez, depois que terminei a primeira mistura. Dom Juan mandou que eu limpasse o fornilho, mas ele mesmo pôs a mistura, pois faltava-me coordenação muscular. Era um esforço muito grande para mim mover os braços. Em meu saquinho havia mistura suficiente para encher o cachimbo uma vez. Dom Juan olhou no saquinho e disse que aquela seria a minha última tentativa com o fumo até o ano seguinte, pois já tinha usado toda a minha provisão. Virou o saquinho do avesso e sacudiu a poeira no pratinho com os carvões. Ela ardeu com um brilho laranja, como se Dom Juan tivesse colocado uma folha de material transparente sobre os carvões. A folha pegou fogo e depois formou um desenho complicado de linhas. Alguma coisa zigue-zagueava pelas linhas em grande velocidade. Vi uma coisa que parecia uma bolinha de gude rolando para lá e para cá dentro do lugar aceso. Debruçou-se, pôs a mão ali, pegou a bolinha e colocou-a no fornilho do cachimbo. Mandou que eu desse uma tragada. Tive a impressão exata de que tinha posto a bolinha no cachimbo para eu sugá-la. Num instante, o quarto perdeu sua posição horizontal. Senti uma dormência profunda, uma sensação de peso. Quando acordei, estava deitado de costas no fundo de uma vala de irrigação rasa, mergulhado na água até o queixo. Alguém estava segurando minha cabeça para cima. Era Dom Juan. A primeira ideia que tive foi que a água no canal tinha uma propriedade rara. Era fria e pesada. Batia de leve contra mim, minhas ideias se aclaravam com cada movimento que fazia. A princípio, a água tinha um halo verde brilhante, ou uma fluorescência, que logo se dissolveu, deixando apenas um riacho de água comum. Perguntei a Dom Juan que horas eram. Respondeu que era de manhã cedo.
Pouco depois estava completamente desperto e saí da água. Tem de me contar tudo o que viu, disse Dom Juan, quando chegamos à casa dele. Falou ainda que estava tentando trazer-me de volta. Havia 3 dias, e tinha tido muita dificuldade nisso. Fiz muitas tentativas para descrever o que tinha visto, mas não conseguia concentrar-me. Mais tarde, no princípio da noite, achei que estava pronto para conversar com Dom Juan. Comecei a contar-lhe tudo o que me lembrava, desde que tinha caído de lado, mas ele não queria ouvir. Disse que a única coisa interessante era o que vi e fiz depois que ele me lançou no ar e eu voei embora. Só me lembrava de uma série de cenas ou imagens como de sonho. Não tinham uma ordem de sequência. Tive a impressão de que cada uma era como uma bolha isolada, flutuando para o foco e depois se afastando. Mas não eram simples cenas de se olhar. Eu estava dentro delas, participava delas. Quando a princípio tentei lembrar-me das mesmas, tive a sensação de serem lampejos vagos e difusos, mas depois percebi que cada qual era extremamente clara, embora totalmente sem relação com a visão normal, e daí a sensação de serem vagas. As imagens eram poucas e simples. Assim que Dom Juan mencionou que me lançara ao ar, tive uma vaga lembrança de uma cena completamente clara, em que estava olhando diretamente para ele, de alguma distância. Só olhava para o seu rosto. Era de um tamanho monumental, era chato e tinha um brilho intenso. Os cabelos dele eram amarelados e se moviam. Cada parte do rosto dele se movia sozinha, projetando uma espécie de luz âmbar. A imagem seguinte foi aquela em que Dom Juan tinha realmente me lançado, numa direção para frente. Lembrei-me de ter estendido as asas e voado. Senti-me sozinho, cortando o ar, movendo-me para frente com dificuldade. Parecia mais estar andando do que voando. Cansava meu corpo, não havia nenhuma sensação de voar livre, nenhuma exuberância. Em seguida lembrei-me de um momento em que fiquei imóvel, olhando para uma massa de bordas nítidas e escuras, num lugar que tinha uma luz baça e dolorosa. Depois vi um campo com uma variedade infinita de luzes. Estas se moviam, oscilavam e mudavam sua luminosidade. Eram quase como cores. Sua intensidade me ofuscou. Em outro momento, um objeto estava quase encostando em meu olho. Era um objeto grosso e pontudo. Tinha um brilho rosado, definido. Senti um tremor súbito em algum ponto do meu corpo. E vi uma multidão de formas rosadas, semelhantes, avançando para mim. Todas avançaram sobre mim. Dei um salto e fugi. A última cena de que me lembrei foi de 3 pássaros prateados. Irradiavam uma luz brilhante, metálica, quase como aço inoxidável, mas intensa, móvel e viva. Gostei deles. Voamos juntos. Dom Juan não fez comentários sobre minha narrativa. Terça-feira, 23 de março de 1965. A seguinte conversa teve lugar no dia posterior, depois da narrativa de minha experiência. Não precisa muita coisa para virar corvo, disse Dom Juan. Você o conseguiu, hein? E agora será sempre corvo. O que acontece depois que eu virei corvo? Dom Juan, voei durante 3 dias? Não, voltou de noite, como eu lhe disse. Mas como foi que voltei? Estava muito cansado. Foi dormir. Só isso. Quero dizer, voei de volta? Já lhe disse. Obedeceu-me e voltou para casa. Mas não se preocupe com isso. Não tem importância. Então, o que é importante? Em toda a sua viagem só houve uma coisa de grande valor: os pássaros prateados. O que havia de tão especial neles eram apenas pássaros. Não apenas pássaros, corvos. Eram corvos brancos, Dom Juan. As penas pretas do corvo, na verdade, são prateadas. Os corvos brilham tão intensamente que não são aborrecidos pelos outros pássaros. Por que as penas pareciam prateadas? Porque você estava vendo como um corvo vê um pássaro que nos parece escuro, ao corvo parece branco. Os pombos brancos, por exemplo, são rosa ou azulados para o corvo. As gaivotas são amarelas. Agora procure lembrar-se de como se juntou a eles. Pensei naquilo, mas os pássaros eram uma imagem vaga e dissociada, sem continuidade.
Disse-lhe que só me podia lembrar de que sentia que tinha voado com eles. Perguntou-me se eu me associara a eles no ar ou no chão, mas eu não podia responder a isso. Quase se zangou comigo. Pediu para eu pensar a respeito. Disse: tudo isso não vai significar nada. Que diabo? Será apenas um sonho louco? E você não se lembrar direito? Esforcei-me para lembrar, mas eu não consegui. Sábado, 3 de abril de 1965. Hoje pensei em outra imagem, em meu sonho, com os pássaros prateados. Lembro-me de ter visto uma massa escura com milhares de furinhos. Na verdade, a massa era um aglomerado escuro de furinhos. Não sei por que pensei que fosse macia. Quando estava olhando para ela, 3 pássaros voaram diretamente para mim. Um deles fez um barulho. Depois os 3 estavam juntos de mim, no chão. Descrevi a imagem para Dom Juan. Perguntou-me de que direção os pássaros tinham vindo. Respondi que não podia saber. Ficou muito irritado e acusou-me de ser inflexível em meus pensamentos. Disse que eu podia lembrar-me perfeitamente se quisesse e que eu tinha medo de me deixar ser menos rígido. Falou que eu estava raciocinando em termos de corvos e homens e que não era nem um corvo nem um homem no momento em que queria recordar. Pediu para lembrar do que o corvo me dissera. Tentei pensar a respeito, mas minha mente pensou em dezenas de outras coisas. Não conseguia concentrar-me. Domingo, 4 de abril de 1965. Hoje fui dar um longo passeio a pé. Estava bem escuro quando eu cheguei à casa de Dom Juan. Estava pensando nos corvos quando ele, de repente, um pensamento muito estranho me passou pela cabeça. Era mais uma impressão ou sensação do que um pensamento. O pássaro que tinha feito barulho disse que eles vinham do norte, iam para o sul, e quando nós encontrássemos de novo, eles viriam do mesmo sentido. Contei a Dom Juan o que tinha pensado, ou talvez me lembrado. Não fique pensando se você se lembrou ou inventou isso, disse ele. Esses pensamentos são só de homens, não são de corvos, especialmente daqueles que você viu, pois eles são os emissários de seu destino. Você já é um corvo, nunca há de modificar isso. De hoje em diante, os corvos lhe contarão com seu voo todas as voltas de seu destino, em que direção vou com eles. Não posso saber isso, Dom Juan. Se pensar bem, vai lembrar-se. Sente-se no chão e diga-me a posição em que estava quando os corvos voaram até você. Feche os olhos e trace uma linha no chão. Segui a sugestão dele e determinei o ponto. Não abro os olhos ainda, continuou. Em que direção vocês todos voaram com relação a esse ponto? Fiz outra marca no chão. Tomando aqueles pontos como orientação e referência, Dom Juan interpretou os vários desenhos de voo que os corvos fariam para prever meu futuro ou destino pessoal. Traçou os 4 pontos cardeais como o eixo do voo do corvo. Perguntou-lhe se os corvos sempre seguiam os pontos cardeais para dizer o destino do homem. Respondeu que a orientação era só minha. Tudo o que os corvos fizessem em meu primeiro encontro com eles era da maior importância. Insistiu para eu recordar todos os detalhes, pois a mensagem e o padrão dos emissários era um assunto individual e pessoal. Havia mais uma coisa que ele insistia em que eu devia lembrar: a hora do dia em que os emissários me deixaram. Pediu que pensasse nas diferenças de luz em volta de mim entre o momento em que comecei a voar e o momento em que os pássaros prateados voaram comigo. Da primeira vez que tive a sensação de um voo doloroso, estava escuro, mas quando vi os pássaros, tudo estava avermelhado, vermelho escuro ou talvez laranja. Isso significa que era na parte da tarde, disse ele. O sol ainda não tinha se posto. O corvo fica cego com a claridade, e não com a escuridão. Essa indicação da hora situa seus últimos emissários no fim do dia. Eles tinham chamado, e ao voarem por cima de sua cabeça, tornar-se-ão brancos prateados. Você os verá brilhando no céu, e isso significará que sua hora chegou. Significará que vai morrer e virar um corvo. E se eu os vir de manhã, não os verá de manhã, mas os corvos voam o dia todo,
Não os seus emissários, seu bobo. Os seus emissários? Dom Juan, os meus virão de manhã. Também haverá 3 deles. Meu benfeitor me disse que a gente pode gritar para eles voltarem a ser pretos, se não quiser morrer. Mas agora sei que isso não se pode fazer. Meu benfeitor era dado a gritar e a todo barulho e violência da erva do diabo. Sei que o fumo é diferente porque não tem paixão. Justo. Quando seus emissários prateados vieram buscá-lo, não precisa gritar. Basta voar com eles, como já fez. Depois de terem apanhado você, eles vão mudar de direção. Serão 4 voando embora. Sábado, 10 de abril de 1965. Eu estava experimentando breves lampejos de dissociação, ou estados superficiais de realidade não comum. Um dos elementos da experiência alucinógena com os cogumelos ficava voltando a meus pensamentos. A massa macia e escura de furinhos. Continuava a pensar nela como uma bolha de gordura ou de óleo que começava a me atrair para seu centro. Era quase como se o centro fosse abrir-se e me engolir, e por momentos muito breves senti uma coisa parecendo um estado de realidade não comum. Como resultado, tive momentos de uma profunda agitação, ansiedade e desconforto, e propositadamente procurava terminar as experiências assim que começavam. Hoje conversei a respeito desse estado com Dom Juan. Pedi conselhos, pareceu não se preocupar e disse que eu não levasse em consideração as experiências, porque não tinham sentido, ou melhor, não tinham valor. Disse-me que as únicas experiências que valiam esforço e cuidado eram aquelas em que visse um corvo. Qualquer outro tipo de visão seria apenas produto de meus receios. Tornou a lembrar-me de que, para participar do fumo, era preciso levar uma vida forte e tranquila. Pessoalmente, eu parecia ter chegado a um limiar perigoso. Disse-lhe que não podia continuar. Havia algo realmente apavorante nos cogumelos. Repassando as imagens que eu recordava de minha experiência alucinógena, chegara à conclusão inevitável de ter visto o mundo de um modo que era estruturalmente diferente da visão comum. Nos outros estados de realidade não comum que experimentara, as formas e desenhos que visualizara estavam sempre dentro dos limites da minha concepção visual do mundo. Mas a sensação de ver sob a influência alucinógena da mistura do fumo não era a mesma. Tudo o que eu via estava em minha frente numa linha direta de visão. Não havia nada acima nem abaixo daquela linha de visão. Todas as imagens tinham uma planeza irritante e, contudo, o que era desconcertante tinham muita profundidade. Talvez fosse mais preciso dizer que as imagens eram um aglomerado de detalhes incrivelmente vivos dentro de um campo de luz diferente. A luz nos campos se movia, criando um efeito de rotação. Depois de pesquisar e me esforçar para recordar, fui levado a fazer uma série de analogias ou imagens semelhantes a fim de compreender o que tinha visto. O rosto de Dom, por exemplo, dava a impressão de ter sido submerso na água. Essa parecia mover-se num fluxo contínuo pelo rosto dele, por seus cabelos. Aumentava-os de tal modo que eu via todos os poros da pele dele ou todos os cabelos da sua cabeça sempre que focalizava a minha visão. Por outro lado, via massas de matéria que eram chatas e cheias de arestas, mas que não se moviam, porque não havia flutuação na luz que vinha delas. Perguntei a Dom Juan o que eram as coisas que eu tinha visto. Respondeu que, como essa era a primeira vez que havia visto com o corvo, as imagens não eram claras nem importantes, e que mais tarde, com a prática, eu seria capaz de reconhecer tudo. Abordei o assunto da diferença que tinha percebido no movimento da luz. As coisas vivas, disse ele, movem-se por dentro, e um corvo vê facilmente quando uma coisa está morta ou vai morrer, pois o movimento parou ou está diminuindo para cessar. O corvo também sabe dizer quando alguma coisa se move depressa demais, e assim também ele sabe quando as coisas se movem no ritmo certo. O que significa quando alguma coisa se move depressa demais ou no ritmo certo?
Significa que o corpo sabe o que evitar e o que procurar. Quando alguma coisa se move depressa demais por dentro, significa que vai explodir violentamente ou vai saltar para frente e o corpo a evitará. Quando se move por dentro no ritmo certo, é uma visão agradável e o corvo a procurará. As pedras se movem por dentro? Não, as pedras não. Nem animais ou árvores mortos. Mas são belos de ver. É por isso que os corvos rodam os cadáveres. Gostam de olhar para eles. Nenhuma luz se move dentro deles. Mas e quando a carne apodrece, não se modifica ou move? Sim, mas é um movimento diferente. O que o corvo vê, então, são milhões de coisas movendo-se dentro da carne, como a luz própria. E é isso que o corvo gosta de ver. E realmente é um espetáculo inesquecível. Você já viu? Dom Juan, qualquer pessoa que aprenda a se tornar corvo o verá. Você mesmo verá. Nesse ponto fiz a pergunta inevitável, Dom Juan. Virei mesmo corvo? Quero dizer, qualquer pessoa que me visse pensaria que eu era um corvo comum? Não, você não pode pensar assim quando se trata do poder dos aliados. Essas perguntas não têm sentido e, no entanto, virar corvo é a coisa mais simples do mundo. E é quase como brincar, tem suas utilidades. Como já lhe disse, o fumo não é para aqueles que buscam poder, só para aqueles que procuram ver. Aprendi a ser corvo porque esses pássaros são os mais eficientes de todos. Nenhum outro pássaro os aborrece, a não ser, talvez, águias maiores e famintas. Mas os corvos voam em grupos e sabem defender-se. Os homens também não apoquentam os corvos, e isso é importante. Qualquer homem sabe distinguir uma águia grande, especialmente uma águia rara, ou qualquer outro pássaro grande e fora do comum. Mas quem vai ligar para um corvo? Este é seguro e o ideal em tamanho e natureza. Pode ir firmemente a qualquer lugar, sem chamar atenção. Por outro lado, é possível virar um leão ou um urso, mas isso é meio perigoso. Uma criatura dessas é muito grande. Necessita-se de muita energia para transformar-se num deles. A gente também pode virar um grilo, ou lagarto, ou até uma formiga, mas isso é ainda mais perigoso, pois os animais grandes caçam os pequenos. Argumentei que o que ele estava dizendo significava que as pessoas realmente se transformavam num corvo, grilo ou outra, mas insistiu que eu não estava entendendo. Leva muito tempo para se aprender a ser um corvo direito, disse ele. Mas você não mudou, nem deixou de ser homem. Há mais alguma coisa? Pode dizer-me o que é essa coisa a mais, Dom Juan? Talvez que você já o saiba. Talvez que, se você não tivesse tanto medo de ficar maluco ou de perder seu corpo, entendesse esse segredo maravilhoso. Mas talvez deva esperar até perder o medo para entender o que eu quero dizer.